Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos de quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo, e por conta da pandemia e do distanciamento social, nós estamos gravando as aulas, os estudos, e elas são postadas no YouTube, nos grupos de WhatsApp da casa. A gente está aqui no livro 2, no livro 2 de O Livro dos Espíritos, capítulo 9. Esse é o vídeo de número 3. E nós vamos abordar agora as questões de 518 até 524. Na questão 518, Kardec pergunta assim: sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente as reuniões de indivíduos por motivos particulares? Os espíritos vão de preferência onde estão os seus semelhantes, pois nesses lugares podem estar à vontade e mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão das suas tendências, que esteja só ou constitua um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade, um povo. Então ele está aqui ratificando, está confirmando, olha, de acordo com as tendências, nós atrairemos, para o nosso grupo, para o nosso lado, espíritos que pensam daquele jeito. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm os seus espíritos protetores? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para o objetivo comum e têm necessidade de orientação. Os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada que os espíritos protetores que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos. Aqui é um alerta para a gente tomar muito cuidado com o nosso orgulho, com a nossa vontade de ser assim melhor do que as outras pessoas. Talvez possa passar por nossa cabeça que o nosso espírito protetor é alguém extremamente evoluído, mas assim, muito acima. Não sabemos. Que bom se ele for. Mas será que nós merecemos que um espírito extremamente adiantado esteja perto da gente? Então, por que a gente está falando isso? Exatamente por causa dessa resposta do espírito de verdade. Tudo é relativo ao grau de adiantamento. Alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo aquelas pessoas que se ocupam da arte. Há espíritos especiais e que assistem aos que os invocam, quando os julgam dignos. Veja bem que aqui o Espírito Verdade falou o seguinte: olha, depende tudo do merecimento. Nós precisamos nos fazer merecedores, Nós precisamos sintonizar de tal forma que nós percebamos a ajuda dos espíritos amigos, de Deus. Não que nós precisemos pedir para Deus se lembrar de nos ajudar. Não que a gente precise lembrar o nosso espírito protetor de que, eu estou aqui, me ajuda. Não é necessário. Há de se ter a sintonia. A gente tem que ser merecedor, a gente se torna merecedor a partir do momento em que a gente vibra na mesma sintonia. Porque o espírito bom, mesmo nós que não somos perfeitos, nós temos a vontade de ajudar. O nosso espírito protetor com certeza quer nos ajudar e se esforça para isso, mas depende da gente se colocar na posição de receptores. Se nós não abrirmos o canal
nós não conseguiremos receber o auxílio. Agora nós vamos passar aqui para um outro item dentro desse capítulo 9, que é o item pressentimentos. E aqui nós vamos abordar as 3 últimas questões do nosso estudo. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito superior? Responde o espírito de verdade. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. E também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência. É aquele planejamento que a gente já comentou. Ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Quando as provas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo. E essa impressão, que pode ser chamada de voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se então um pressentimento. Questão 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago? Na incerteza, o que a gente deve fazer? E responde o Espírito Verdade. Quando você está em dúvida, pensa e invoca o teu bom espírito, o teu protetor. Ou ora a Deus, o nosso Pai soberano, soberanamente justo, soberanamente bom, para que Ele te envie um de seus mensageiros, para que Ele te envie um de nós. Então veja bem, em todos os momentos, as nossas orações, elas podem nos ajudar. Isso quer dizer que o nosso anjo da guarda ou outro espírito protetor vai fazer por nós, vai nos fazer conseguir aquilo que nós precisamos, vai nos ajudar no sentido de resolver a questão? Não exatamente. O que eles vão fazer, com certeza, é nos tranquilizar, é nos dar o equilíbrio, o bom senso necessário para que nós usemos os recursos que nós já desenvolvemos em nós mesmos para resolver aquela situação, para passar na prova, para conseguir resolver uma questão que precisa da nossa argumentação, do nosso bom senso. Então, por isso que não adianta a gente ficar sem estudar e rezar para ir bem na prova. Nós iremos bem na prova se nós tivermos o conhecimento que ali está sendo pedido, através do estudo, através do nosso esforço. Ah, mas então quer dizer que eles não nos ajudam? Eles nos ajudam a ter a calma, a tranquilidade, o equilíbrio necessário. Então nós não podemos entender que o Espírito Protetor vai fazer por nós. Deus não faz por nós. Jesus não faz aquilo que nós precisamos fazer. O nosso Espírito Protetor, nosso anjo guardião, nosso guia, ele não vai fazer aquilo que é minha responsabilidade fazer. Isso é fundamental. Ele vai nos ajudar, assim como nós não fazemos pelo outro. Por mais que a gente ame, por mais que a gente queira viver a vida do outro, nós não vivemos. Daí muitos de nós, enquanto pais, somos extremamente protetores, nós sufocamos e não deixamos, às vezes, que o filho tenha autonomia, desenvolva a autonomia para fazer. Porque o mérito tem que ser dele. O mérito tem que ser meu. E assim, nós imaginamos que os espíritos protetores agem. E a questão número 524, que encerra esse nosso estudo de hoje, nela o Kardec pergunta: as advertências de nossos espíritos protetores têm por único objetivo a conduta moral ou
também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada? Responde o Espírito de Verdade: tudo. Eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível, mas frequentemente fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. E com esse puxão de orelha do Espírito de Verdade, a gente encerra o vídeo número 3, mais uma vez reforçando que a escolha é sempre nossa. Então, se nós somos teimosos, se nós buscamos, apesar de estarmos lendo, apesar de estarmos estudando, apesar de sabermos que existe outra maneira para resolver as questões, se nós resolvemos usar a maneira mais truculenta, a maneira que cause mais discórdia, talvez a gente continue assim, nos tornando infelizes por nossa culpa. Grande abraço em todos e até a próxima oportunidade.